Continuando a falar sobre a natureza humana, em algumas frases curtas e cortantes que encontramos nos nossos sábios no Talmud, e essas frases foram ditas em contextos diversos, relacionadas a assuntos de Halachá, etc., mas muitas vezes elas acabam também indicando para nós, traçando para nós o perfil do ser humano e sua natureza. Encontramos no Tratado Shabbat 117b, Adam Bahul al-Mamono. Existem leis até do Shabbat, sabe, em relação a uma série de coisas. Às vezes se começou a pegar fogo uma casa em pleno dia do Shabbat, e quais as providências, e como se faz, e o que se faz, ou que a pessoa está andando pelo caminho na sexta-feira, perto do entardecer, e de repente já chegou o momento do pôr do sol, e ele está carregando consigo alguma mercadoria, ou até uma carteira com dinheiro, etc., que não deve ser manuseado no Shabat. Então, como se procede em tudo isso? Em todas essas situações, isso tudo é tratado na Halachá. Mas os nossos sábios, eles partem de uma premissa e sempre levam em consideração que a pessoa, o ser humano, ele é meio até desesperado pelo seu dinheiro. Ou seja, essa é a natureza humana, que nós somos apegados ao dinheiro, aquilo que, enfim. E nesse instante, às vezes, fica difícil até de traçar e estabelecer regras. Por quê? Porque o ser humano, quando se trata do bolso dele, do dinheiro, ele já não pensa tão friamente, ou não age com tanta serenidade e discernimento. Por quê? Porque quando tocou no bolso, então é bom saber que isso nós não precisamos até saber dos livros, nós constatamos na prática, mas o que o Talmud nos diz é que isso tem que ser levado em consideração em relação às pessoas, saber que a pessoa é aflita em relação ao seu dinheiro, e que facilmente ela se desespera e age nem sempre com lógica, pelo contrário. Encontramos no Tratado Nedarim 41a, Kivan shegia kitzo shel adam akol moshlim bo. Quando uma pessoa está chegando no seu final, no final de vida, então a pessoa já não tem mais domínio sobre si. A pessoa já não é dona de si praticamente. E não só isso, ela passa a ser governada e comandada por outros. Essa é a realidade humana. Uma outra característica do ser humano interessante, nós temos tratados tratados talmúdicos que versam sobre leis de danos e prejuízos. Então, quem arca com prejuízo e como indeniza aquele que foi lesado, prejudicado, etc. E aqui existe uma regra muito importante que os nossos sábios nos trazem, Talmud Baba Kama 110b, Adam muad leolam, ben shogeg ben mezid, ben ben yashen. Diz que um ser humano, ele sempre é responsável pelos seus atos. Ele é sempre responsável por si. Porque existem casos e situações, por exemplo, a pessoa tem um animal, ele tem um boi que, se ele deixou o portão aberto, a cerca aberta, o boi dele saiu do seu campo e foi até o campo do vizinho, e lá destruiu uma plantação, ou causou prejuízos, não é? Pisoteou alguma coisa, estragando. Então existe essa questão, até que ponto a pessoa é responsável pelos seus animais. Se é um animal que ele deveria ter guardado, protegido, deixar só dentro do cercado, sem deixar a porta aberta, e assim por diante. E outras situações também, ou a pessoa acendeu uma fogueirazinha
no seu pátio, só que soprou um vento e essa fogueira se propagou e atingiu a plantação do vizinho. Então há uma série de discussões sobre danos e prejuízos, até que ponto a pessoa é responsável por algo que partiu da sua propriedade, que partiu do seu domínio. Né? Isso quando se trata, pode ser do fogo ou do animal, ou do que for. Porém, em relação ao próprio ser humano, isso também é uma coisa muito interessante e importante saber. Os nossos sábios consideram a pessoa sempre responsável pelos seus atos. Em todas as situações, em todas as circunstâncias. Uma pessoa não pode alegar, sabe o quê? Eu estava um pouco embriagado quando eu fiz aquilo, então a pessoa quer se isentar? Não. Quem mandou você se embriagar? Então, a pessoa sempre é responsável pelos seus atos, a tal ponto que se diz, não somente desperto, acordado, mas até durante o sono quando dormindo. Tem um sujeito que é sonâmbulo, e ele durante o sono, sabe, não foi algo aparentemente consciente, durante o sono, sei lá, ele foi até alguma coisa do vizinho e derrubou um vaso dele e causou um prejuízo. Ele diz, puxa, mas não só que foi sem querer, nem acordado ele estava, mas se diz que um ser humano sempre é responsável pelos seus atos e por isso, de acordo com a Allahá, ele sempre é efetivamente responsabilizado por aquilo que ele fez, seja desperto, acordado, ou seja mesmo dormindo, seja algo que ele fez de forma consciente e proposital, ou mesmo algo que ele fez sem querer, não teve intenção, vontade, mas foi ele que fez. Então, de acordo com a Allahá, assim afirmam os nossos sábios no Talmud, isso é importante saber, não existe aqui isenção. A pessoa sempre é responsável pelos atos, a pessoa não pode fugir da responsabilidade. Pelo contrário dessas afirmações dos nossos sábios, nós vemos como em todos os momentos e circunstâncias somos e devemos sempre ser responsáveis.